Imagine que você está vivendo mais um dia normal de sua vida e depois que sai do trabalho algo acontece que faz com que você passe a enxergar de maneira diferente. Nessa obra, os heróis não são como a gente sempre imaginou e o nosso protagonista vai perceber isso da pior maneira possível, vendo a sua namorada Robin perder a vida bem na frente dele por culpa de alguém que ele sempre idolatrou. A história inicia com Hughie conversando com a sua namorada enquanto eles vão até um lugar para comer. Os dois param no meio-fio para falarem sobre um papo mais sério, que seria eles irem morar juntos. No entanto, algo que estava trazendo alegria para o casal é interrompido e transformado em tristeza em questão de segundos, pois como Robin estava um passo fora da calçada, ela acabou sendo atingida por um super-herói que é tão rápido que só percebeu o que aconteceu depois que estava coberto de sangue e o nome dele é Trem-Bala. O homem nem se desculpou com o protagonista e seguiu o seu caminho falando que não poderia parar. Já Hughie só entendeu o que aconteceu quando olhou para suas mãos segurando apenas o que sobrou de Robin. Na próxima cena conhecemos Zenny, que no meio dos super-heróis se chama Luz Estrela. Ela está prestes a entrar para o set, que depende apenas de uma entrevista com o pessoal da Vault, e como a mulher é dedicada, humilde e verdadeira, não demorou muito para receber a sonhada ligação que fala de sua aprovação. Um sonho que ela e sua mãe tinham desde que ela era pequena. Voltando ao protagonista, depois do enterro de sua falecida namorada, assim que ele senta no sofá com seu pai e o senhor liga a TV, Hughie se depara com uma declaração do Trem-Bala para a imprensa, onde o homem diz que estava distraído tentando alcançar alguns ladrões que haviam assaltado um banco, e infelizmente só percebeu a fatalidade quando já era tarde demais. Em seguida, a campainha da residência toca e se trata do pessoal da Vault. Um homem foi até a casa para oferecer um valor, junto a um contrato, caso Hughie aceite ficar de boca calada sobre o ocorrido. E apesar de querer acabar com cada um que está tratando tudo isso como se fosse nada, o protagonista apenas responde que precisa de um tempo para pensar. Enquanto isso, a nossa pequena Anne está vivendo o início de seu sonho, onde todos os fãs de super-heróis estão ansiosos para conhecer a nova integrante do set, e ela é apresentada no palco ao lado de Profundo, que devemos destacar que era o super favorito da Luz Estrela quando ela era pequena. Dessa maneira, assim que Profundo fica sabendo disso quando ele está sozinho com ele na sala de reunião do set, pois estava apresentando o lugar para ela, o homem acha que a Luz Estrela estava dando indícios de que eles poderiam ter algo. O que incomoda muito a mulher quando volta os seus olhos para ele e Profundo está sem roupa. A primeira reação de Anne é ficar furiosa, e sendo assim, alguns eletrônicos da sala são estragados por causa dos poderes dela que seguem os seus sentimentos. Depois, a mulher se encontra em uma situação delicada, pois Profundo diz que a única maneira dela realmente entrar no set é fazendo o que ele quer, pois depois do Capitão Pátria, o homem diz que é o segundo mandante. E com um sentimento de desgosto e não querendo perder o que foi o seu sonho por muito tempo, a mulher satisfaz o desejo do super. Voltando ao protagonista, um homem aparece no seu trabalho, ele se chama Billy e diz trabalhar para o FBI. Acontece que essa pessoa sabe sobre o ocorrido com Robin e ele quer mostrar uma coisa para Hughie. Então o protagonista o segue, no caminho descobre que o que aconteceu com a sua namorada é mais comum do que ele imagina, mas como os super-heróis são intocáveis, nada acontece com eles. Billy o leva até um bar que os supers costumam frequentar para se divertirem longe dos paparazzis, e lá o homem consegue pegar um vídeo de uma câmera de segurança do Trem-Bala falando com outro super-herói como foi ao pegar em cheio em Robin. O que tira o protagonista do sério é vê-los rir de tudo isso no fim. Depois, Billy e Hughie vão para um outro estabelecimento. Lá o homem entrega para o protagonista uma papelada que há a transcrição das ocorrências do rádio da polícia no dia do acidente. E aquela história de estar perseguindo assaltantes de um banco é mentira, pois não teve nada sobre isso, ou seja, Billy está aumentando a sede de vingança do nosso garoto. E o homem está fazendo isso pois ele quer que o protagonista ligue para a Vault e diga que só vai assinar o contrato se o Trem-Bala estiver presente e pronto para lhe dar um pedido de desculpas. Acontece que isso será uma forma de Hughie entrar no prédio sem ninguém desconfiar e discretamente implantar uma escuta para Billy. Nessa altura já devemos saber que o nosso protagonista não é nada corajoso e apesar de estar com medo, ele acaba cedendo e fazendo o que Billy pediu. Enquanto isso, Madeline, que é uma executiva da Vault, negocia com o prefeito de uma cidade um super para protegê-la pelo um valor um pouco alto e infelizmente para ela, não será fácil essa negociação, pois o homem comunica que sabe sobre o composto V e apesar de Madeline se fazer de desentendida, essa reunião não leva em lugar nenhum. Mais tarde, vemos que o prefeito
Kate está voltando para casa em um avião particular com seu filho e inesperadamente o Capitão Pátria aparece do lado de fora. Em seguida, o Super usa os raios que saem de seus olhos e corta a aeronave no meio. Acontece que o Capitão Pátria ouviu a conversa de Madeline e o prefeito com a sua audição, então ele decidiu agir para ajudar a mulher, mas quando ela vai conversar com ele sobre o avião do prefeito que foi encontrado pelo profundo no mar, pede para que o Super não faça mais nada por impulso, pois ela acredita que essa história do composto V possa ser controlada. Agora, voltando para o protagonista, ele acaba conhecendo o N no banco de uma praça. O homem estava almoçando quando se deparou com a mulher do seu lado chorando após uma ligação, então ele tentou acalmá-la e assim os dois tiveram uma conversa sobre estarem passando por um momento difícil. Na próxima cena, vemos Hughie dentro do prédio da Vault e apesar de um pouco atrapalhado, pois ele deixou a escuta cair no chão do banheiro antes de terminar o plano, no fim o nosso garoto consegue. No entanto, os dois não contavam com uma coisa: o translúcido, um super que fica transparente, se esconde nos banheiros para observar as meninas, e sendo assim ele achou muito estranho o que tinha acabado de ver. Dessa maneira, quando o protagonista volta para sua vida normal, o translúcido vai atrás dele na loja em que Hughie trabalha. O super, em sua forma transparente, joga a escuta que achou na sala no homem e começa uma luta corporal, mas claro, com o protagonista em desvantagem por causa do poder dele. Quando pensamos que o protagonista estava prestes a perder a sua vida, Billy entra com tudo com seu carro na loja e agora é ele que irá contra o translúcido. O homem pede para que Hughie vá embora do local, contudo o protagonista decide ficar e no fim acaba ajudando Billy quando eletrocuta o super com alguns fios que ficaram soltos quando ele arrancou a TV do painel. A pele do translúcido é dura igual a diamante, ou seja, não tem como cortá-la ou algo assim, mas ela também funciona como um ótimo condutor e por isso ainda dá para dar alguns choques nesse super. Agora o nosso protagonista está com um problemão nas costas por ter apagado um dos 7 e ele junto com Billy terão que dar um jeito nisso. Enquanto colocam translúcido no porta-malas do carro, Hughie se depara com mais uma surpresa: Billy não era agente de coisa alguma. O homem fala que eles precisam ir atrás de alguém para ajudá-lo, sendo assim o francês acaba nessa confusão junto com os dois, após abrir o porta-malas e o translúcido ver o rosto dele. Então o nosso pequeno homem inteligente pega os materiais que acha necessário e os três vão até um lugar abandonado para verem o que vão fazer com esse super. Entretanto, eles têm que tomar uma decisão rápida, pois como a Vault coloca rastreadores nos super-heróis, podem os encontrar a qualquer momento. E por sorte que os dois têm Hughie com eles, pois o homem sabe uma maneira de interferir no rastreamento do chip, usando algo que parece com papel alumínio. Entretanto, o protagonista não gosta muito da ideia do francês e de Billy de acabarem com a vida do translúcido, mesmo os dois explicando que não há mais escolha para eles. E agora enfrentam o desafio de descobrirem uma maneira de fazer isso. Enquanto isso, o N já sabe que na verdade Profundo não é o segundo a liderar o 7, na realidade o homem é motivo de piada entre eles. Então ela se impõe contra ele durante uma missão dos dois e agora o garoto do mar não poderá mais manipular a novata. Voltando ao protagonista, quando Billy dá uma saída, ele resolve tentar interrogar o translúcido sobre o que Trem-Bala estava fazendo naquele dia do acidente com a Robin e infelizmente o homem não consegue nenhuma informação importante. Na próxima cena, vemos N caminhando pela cidade quando se depara com dois garotos prestes a forçar uma garota a fazer aquilo. Então Luz Estrela usa os seus poderes para protegê-la, mas o que ela não esperava é que teria alguém filmando a parte em que ela dá uma surra nos dois. De volta ao nosso protagonista francês, teve uma ideia brilhante: como não dá para atravessar a pele do translúcido, ele apagou o super e introduziu no homem um explosivo. Pois, por mais que tenha todo esse lance da pele, ela só serve como um casco, ou seja, por dentro o translúcido é igual a qualquer outro ser humano e é assim que o trio irá se livrar dele. No entanto, primeiro eles precisam acionar os explosivos que estão na casa do francês para que o Capitão Pátria não tenha sua atenção chamada para onde eles estão, pois o homem tem super audição e visão raio-x também. Dessa maneira, após feito isso, por mais que Hughie tivesse dito que discordava de todo esse plano, é ele quem acaba com o super. Mas antes disso acontecer, recebemos a informação de que o Trem-Bala havia saído alterado daquele jeito naquele dia do acidente da casa de Lâmina, uma outra super-heroína que o homem está tendo um caso. Depois que o translúcido deixou de existir, Billy limpou o lugar enquanto o francês acompanha Hughie até a casa dele para pegar algumas roupas. E no lugar, o protagonista acabou brigando com o seu pai. Ele desabafou por não gostar de viver daquela maneira, onde eles ficam sentados na frente da TV só esperando o fim deles chegar. E nesse
clima chato, o homem vai embora de casa. Na próxima cena, vemos Annie indo até a diretoria, pensando que seria demitida e seu sonho logo acabaria. Ela é surpreendida quando descobre que o vídeo que fizeram dela lutando contra aqueles dois garotos bombou na internet, e depois da garota lhe agradecer, a mulher começou a receber cada vez mais fãs. Dessa maneira, quem cuida da imagem do set decide que essa é a hora perfeita para mudar o visual dela, e Luz Estrela recebe o seu novo uniforme, que é uma roupa com muito menos tecido e mais adulta. Em particular, Annie não gostou, na verdade ela até expôs isso, mas não há o que fazer nesse caso, ela deve apenas aceitar. Mais tarde, Madeline se encontra com o Capitão Pátria e percebemos que o líder do set tem ciúmes do simples bebê de sua superior. O capitão comenta com ela sobre estar preocupado com o paradeiro do translúcido, já que até agora não conseguiram o achar, e a mulher o acalma, ela acredita que o Super deve estar se divertindo em algum lugar. Enquanto isso, Leitinho, um homem grande e forte, se juntou ao grupo dos anti-heróis, e descobrimos que ele e o francês têm alguma rivalidade do passado, mas que são dispostos a deixar de lado para concluírem essa missão. Então, o próximo passo é Rio entrar na casa da Lâmina junto com Leitinho e fingirem que vão instalar uma internet melhor para ela, pois assim conseguem descobrir o endereço IP e conectar as câmeras de segurança do local para observá-la. Os dois conseguem fazer tudo com excelência. No entanto, quando estavam saindo, o protagonista esbarra no trem-bala e fica indignado quando o Super nem se lembra dele. Dessa maneira, Leitinho precisa intervir para impedir que Rio faça algo que os coloque em perigo. Mais tarde, o grupo monitora as câmeras e descobrem que Lâmina guarda um pouco do composto V consigo. É algo como um líquido que aumenta os poderes dos Supers. Eles também ficam bem agitados, e no dia do acidente de Robin, o trem-bala estava sob o efeito do V. O homem quer usar na corrida que irá acontecer no dia seguinte, pois ele acredita que o seu adversário tem uma chance de ganhar, e caso isso aconteça, ele estará fora do set. Por mais que Lâmina quisesse que o Super assumisse o relacionamento dos dois em público e esteja com o coração partido por sempre estar sendo enrolada por ele, ela entrega o que ele pediu. Então vamos para o dia seguinte, e a maioria das pessoas estão onde vai acontecer a corrida, incluindo a rainha Maeve e o Capitão Pátria. No lugar, o homem fala para Maeve que não se lembra a razão deles terem terminado, e que se descobrisse que ela se apaixonou por outra pessoa, ele não saberia como lidar com isso. Agora vemos o protagonista que no local descobriu que Annie é a Luz Estrela, e após uma conversa sincera entre os dois, eles trocam seus números de contato para saírem outro dia. A corrida acontece e o trem-bala continua sendo o homem mais rápido do mundo. Contudo, nas entrevistas, quando perguntam se ele tem alguém especial, o Super nega e diz que está aberto para novas garotas. Dessa maneira, a Lâmina, que estava em casa bebendo e chateada, decide usar um composto V que ela tinha guardado para ela. E a mulher fica muito agitada quando o líquido começa a fazer efeito, a sua força aumenta e todas as outras habilidades também. Enquanto isso, o grupo observa tudo que ela faz pelas câmeras. Certo momento, Lâmina recebe a visita do dono do apartamento. Ele está ali para cobrar o aluguel e, como está muito louca, a mulher o convida para entrar e diz que irá o pagar de outra forma. Tudo está ocorrendo bem, se não fosse por um detalhe. Como está com a sua força aumentada, Lâmina acaba se passando no ato e no fim acaba tirando a vida do homem. A fraqueza dos super-heróis é a reputação deles. Dessa maneira, Billy e Francês sobem até o apartamento da mulher e aproveitam que ela está nesse estado de choque para falar que vão ajudá-la se ela contar sobre o composto V. Na próxima cena, vemos que o Capitão Pátria chamou Madeline até a sala do set para mostrar o que o Profundo encontrou no fundo do mar. Se trata da caixa em que Billy deixou o que sobrou do translúcido, e como está escrito nela, "Vou te pegar", o homem fala que, seja quem for, declarou guerra contra os Supers. Agora vemos Billy. Ele sonha com uma mulher e quando acorda se alimenta em frente a uma televisão, onde há uma gravação dessa mesma mulher sentada em um banco em uma praça e depois ela se levanta. O homem fica voltando várias vezes a gravação, o que pode significar que essa pessoa tem algum significado para ele. Mais tarde, Billy vai até Susan, uma mulher que ele já se relacionou, que agora é vice-diretora de um departamento da CIA. E caso o homem entregue para ela algo concreto sobre o composto V, Susan poderá lhe dar alguma coisa por seus serviços. Mas ela já deixa avisado que caso for enganada, vai ir atrás de Billy para o deixar preso pelo resto da vida dele. O que o nosso grupo anti-herói sabe é que o trem-bala levava o composto V para um restaurante oriental, então eles passam vários dias observando o local. E depois de algum tempo, uma movimentação começa lá dentro
Entretanto, Leitinho, Francês e Huey entram silenciosamente para tentarem descobrir algo. Infelizmente, o composto V não é encontrado, no entanto, eles se deparam com uma outra coisa. Havia uma mulher trancada dentro de uma cela e Francês a solta para ajudá-la. Contudo, assim que faz isso, essa pessoa começa a atacar todos os homens que eram do restaurante oriental e depois foge. Francês investiga a cela em que a mulher estava trancada e nela descobre algumas pistas que podem os ajudar mais tarde. Já Huey se distrai ao receber uma mensagem de Annie, o convidando para sair, e quando Billy se aproxima do protagonista perguntando com quem ele está falando, o homem diz para ele ir ao encontro, pois precisa que Huey grampeie o telefone da Luz Estrela. E por mais que não achasse correto fazer isso no início, o protagonista segue as ordens no fim. Na próxima cena vemos Madeline. Ela recebeu uma ligação avisando que há um avião sofrendo um ataque de alguns homens que estão fazendo os passageiros de reféns no ar. E como as autoridades ainda não sabem, a mulher acha ser uma ótima oportunidade de mandar seus melhores supers, Maeve e o Capitão Pátria, para cuidarem da situação e mostrarem a todos que ter super-heróis junto ao exército do país é uma ótima opção. Entretanto, as coisas não saem como ela imagina, pois quando vão enfrentar o homem que está fazendo o único piloto sobrevivente de refém, o Capitão Pátria acaba danificando o painel de controle e agora a única opção é fazer várias viagens para levar essas pessoas em terra firme. Ou abandonar todos e inventar uma história. A segunda opção é o que o queridinho da América escolhe e Maeve fica desolada ao saber que várias crianças perderam as suas vidas por culpa deles. Já Profundo decide que deve fazer algo pelos seus amigos marinhos, no entanto Madeline pede para que ele apenas continue fazendo o que eles pedem e que não tome atitudes fora dos padrões da empresa. Mas o Super está determinado em seguir os seus princípios. Dessa maneira ele vai até um parque com animais marinhos, que inclusive ele é o garoto propaganda, e salva um golfinho. Contudo, por mais que Profundo seja um super-herói, isso ainda é considerado roubo. Sendo assim, uma viatura logo surge e começa a perseguir o homem, o que resulta no fim em um acidente que o animal perde a vida e o Super fica arrasado com a situação. Mas não para por aí os seus problemas, pois a situação foi noticiada em vários jornais. Enquanto isso, Trembala foi até Lâmina depois de descobrir que o lugar em que ele entregava o composto V foi atacado. E o homem sabe que foi ela que deve ter dito algo para alguém que resultou naquele desastre, mas como a mulher afirma não ter falado nada, o Super apenas manda que ela arrume suas coisas, pois Lâmina não poderá ficar em seu apartamento, já que assim que o Capitão Pátria ficar sabendo, vai ir atrás dela. Mais tarde, Trembala vai a um salão de beleza investigar um ataque que teve contra a dona do local, e o nosso grupo anti-herói também foi para lá. Billy tem medo de que o Super pegue a mulher antes dele, mas o trio tem uma coisa que o Trembala não tem. Francês, quando investigou a cela dela, descobriu algumas coisas que ela guardava e acredita que a mulher esteja tentando fazer o seu caminho de volta, pois a princípio aquela dona do salão a tirou de sua família e a trouxe para cá contra sua vontade. O trio vai até a estação de trem para encontrarem a mulher e lá eles se separam para ser mais rápida a procura. E Leitinho recebe uma ligação no local, o que o leva a ficar sabendo de que a princípio o composto V está envolvido também com Ezequiel, um super evangélico que fora dos palcos comete muitos pecados. Francês consegue achar a mulher e em vez de usar um gás para fazê-la dormir, ele tenta conversar com ela e a acalmar. No entanto, em certo momento, ela se assusta e por esse motivo sai correndo, o que resulta com um homem a perdendo de vista novamente. Assim que Billy e Leitinho o encontram, ficam bravos ao descobrirem que Francês não usou o gás na mulher e Leitinho começa a brigar com o homem, então descobrimos um pouco sobre o desentendimento que há entre os dois. Parece que Francês não seguiu as ordens que havia recebido de Mallory, a fundadora do grupo deles, contra os supers, e por esse motivo os netos dela acabaram sendo torrados por um super-herói. Billy logo acaba com a discussão dos dois e falando sobre as Spice Girls, convence eles a continuarem na busca pela mulher. Eles encontram a fugitiva na plataforma do metrô, mas antes que conseguissem pegá-lo, o Trembala apareceu e colocou a mulher em seu ombro. Francês não queria ver ela sofrer, então pensou rápido e chamou a atenção para o Super, avisando todos que ele estava ali. Assim, vários fãs o cercaram pedindo um autógrafo e o nosso trio pôde ir atrás da
da mulher. Cercando ela, mais uma vez Frances tentou conversar com a fugitiva, contudo vendo que não deu certo, pois a mulher começou a atacá-lo, Billy joga o gás que desmaia os dois. Na próxima cena, vemos o Capitão Pátria e a Rainha Maeve na beira de uma praia que está invadida com os destroços do avião que caiu. No local, o Super aproveita a situação para falar para a imprensa que se eles estivessem na segurança nacional, poderiam ter evitado essa tragédia, mas que não adianta só eles pedirem por isso, que o povo deve exigi-los lá. E por mais que não tenha saído como Madeline imaginou a missão, ela não pode negar que o Capitão Pátria jogou muito bem. Agora vamos para Cuba, onde Lâmina está escondida e lá ela recebe a visita de Trem-Bala depois de dias sem o ver. O homem chega com boas notícias falando que Madeline finalmente vai deixar eles aparecerem como um casal em público. Mas para isso, a mulher deve contar para ele para quem ela tinha dito sobre o composto V. E caindo nessa, Lâmina fala sobre os 4 que pertencem ao grupo. Após isso, Trem-Bala pega 2 seringas e injeta nela, o que a leva a perder a vida. Depois o homem vai até o Capitão Pátria e conta que essa parte da bagunça toda já foi arrumada, então o líder dos Supers o parabeniza, mas diz que ainda falta a fugitiva. Na próxima cena, vemos Leitinho, Billy e Huey em um show de Ezequiel para os seus seguidores da igreja e parece que o Super tem uma sala VIP que tem um custo muito alto. Então Billy pede para que Huey use a luz estrela para entrar nessa sala e lá, quando ele ficar sozinho com Ezequiel, o chantageia para descobrir mais sobre o composto V, usando o vídeo do Super com outros homens em um bar. Enquanto isso, o Capitão Pátria foi até o evento do Ezequiel e quando recebeu os papéis com o seu discurso, o homem pediu para ver Madeline imediatamente, pois não gostou do que estava escrito, e assim que o Super descobre que a mulher não está ali por ter que levar o seu bebê no médico, o homem voa até onde Madeline está. Os dois discutem enquanto ela tira o seu bebê do carro e no fim a mulher diz para o homem seguir o que está no discurso e que eles devem estabelecer limites a partir de agora. Agora vemos Billy, ele deixou os outros dois no evento e foi encontrar a sua cunhada. Acontece que o homem descobriu que fizeram uma lápide para sua esposa e ele é contra isso, pois ela sumiu há 8 anos e apesar de sua cunhada argumentar que fez isso para a mãe delas ter um lugar para visitar a sua outra filha, o homem não concorda por não deixar de ser somente um caixão vazio. Sendo assim, Billy decide ir até o cemitério e quebrar a lápide. Em seguida, a cena corta e vemos Trem-Bala na casa de Lâmina. O homem coloca para rodar a gravação que um ursinho de pelúcia que havia uma câmera escondida tinha dos momentos deles dois juntos. E descobrimos que na gravação há também gravado sobre o dia que Billy e Frances foram até ela. Dessa maneira, como só deu para pegar o rosto do Frances, Trem-Bala imprimiu uma imagem e junto de Black Noir, ele vai atrás do homem. Voltando ao protagonista, antes de conseguir falar a sós com Ezequiel, ele teve que entrar na onda do evento e ser batizado pelo Capitão Pátria. Dessa maneira, o celular que estava no bolso do homem simplesmente pifou e agora, quando chegou a hora de enfrentar o Super, Huey não tinha mais a gravação para mostrar. No entanto, o protagonista continuou com o plano dizendo que ele já ficou com Ezequiel e caso o homem não cooperasse com as informações que Huey procura, o protagonista vazaria o vídeo dos dois juntos. Sendo assim, o Super conta que a comunidade que ele tem que distribui vacinas na verdade manda o composto V para vários hospitais do país e o próximo está perto deles, então mais tarde Billy e Leitinho vão até o local. Enquanto isso, chegou a hora do Capitão Pátria fazer o seu discurso e ele não segue o que Madeline escreveu. Por mais que o homem tenha aflorado cada vez mais o lado de seus seguidores de pedirem para que os Super sejam incluídos no exército, a mulher fica furiosa assistindo a entrevista. Mas o Capitão Pátria não é o único que foge do roteiro neste dia, pois Luz Estrela também decidiu jogar as palavras para o alto e conta que não concorda com esse personagem que a Vault quer criar dela. A mulher também diz para todos em alto e bom som que um homem do set fez algo de errado com ela. Vemos agora Frances e ele recebeu uma ligação para o avisar que Black Noir e Trem-Bala estão atrás dele. Sendo assim, o homem decide que irá soltar a mulher que eles pegaram para ela poder se salvar e ele também vai tentar desaparecer. Mas quando está na rua indo para um outro lugar, Black Noir aparece. O homem perderia sua vida nesse momento se a fugitiva não voltasse e o ajudasse. Dessa maneira, Black Noir e ela lutam entre si, mas no fim, o Super vence e foge deixando a mulher toda ferida no chão. Frances, que não havia ido embora, vai até a fugitiva e chora ao ver que ela pode ter perdido a sua vida. No entanto, descobrimos nesse momento que o corpo da mulher se cura sozinho. Logo, os ferimentos que Black Noir havia feito se fecham e Frances
Frances começa a achar que ela é um milagre. Enquanto isso, Billy e Leitinho se encontram naquele hospital. Os dois descobrem que o composto V está sendo injetado em alguns bebês, o que significa que eles não recebem o dom de seus poderes como é vendida a ideia, mas sim é o líquido que permite que eles tenham essas habilidades, o que é a prova perfeita que Billy precisava para apresentar para Susan. Na próxima cena, vemos a relação estranha de Madeline com o Capitão Pátria, onde a mulher o repreende pela sua atitude no evento, mas depois deita a cabeça dele em seu colo e faz como se estivesse alimentando um neném. As gravações de publicidade para o set já iniciaram e quando estavam fazendo a do Capitão Pátria, teve um pequeno descuido da produção de deixar um cobertorzinho azul que o homem tinha um apego quando ele era pequeno em cima da cama do suposto quarto dele. A verdade é que o Capitão Pátria não teve uma família como a de Luz Estrela e desde que ele se lembra o conforto que ele tinha trancado dentro de uma sala e sendo observado por pesquisadores era este cobertorzinho. Mas claro que para venderem a imagem do homem foi muito melhor quando criaram a história de que ele teve ótimos pais e uma infância maravilhosa. O nosso grupo está estudando sobre o caso do composto V e a princípio todos que têm poderes tiveram a experiência de terem sido ratos de laboratório algum dia. O único que não há dados para ser investigado é o Capitão Pátria, e o que pode significar que não é todos que sabem sobre a origem de seus dons como Luz Estrela. E falando dela, Billy percebeu que Rio e Annie estão cada vez mais próximos, então ele tenta alertar o protagonista sobre o perigo de estar se envolvendo com uma super, pois podem até parecer que carregam um pouco de humanidade dentro deles. Mas uma hora ou outra, eles provam que são como os outros. Billy até conta sobre o caso de sua esposa que ocorreu há 8 anos. Becca era apaixonada por Spice Girls e por isso ele sabe tanto sobre o grupo. Ela foi forçada a fazer aquilo com o Capitão Pátria e depois disso o mundo deles começou a desmanchar até o dia em que ela desapareceu. A última vez em que o homem teve um rastro dela foi uma gravação no banco de uma praça antes dela sumir, a qual já vimos antes. E por isso Billy quer que Huey continue focado na razão dele estar participando do grupo e não se deixe levar pela ilusão de se envolver com uma super. Agora vemos Luz Estrela. Madeline queria colocar Annie no caminho em que a mulher sempre pôs os outros membros do set. No entanto, a super está disposta a não ser mais discreta e deixa bem claro que caso perguntem sobre quem fez aquilo com ela, Annie irá responder. Madeline já entendeu do problema que está em suas mãos e agora terá que achar uma maneira de contornar isso tudo. Então, quando se encontra com Profunda, ela fala que o homem terá que pedir desculpas publicamente para Luz Estrela e depois irá tirar uma licença do set por um tempo indeterminado. Enquanto isso, Frances convenceu Leitinho de ajudar a mulher que eles soltaram a descobrir quem ela é, já que ela não conversa com eles, fica um pouco difícil de saberem lidar com ela. Então Leitinho fez um acordo com o Mesmerizador, um super que lê a sua mente, que ele poderá ver a filha dele que não encontra há anos por alguns minutos toda semana se ajudar o trio. E o homem topa, dessa forma eles vão para a casa dele e lá começam o progresso. É confirmado que a mulher é uma super, mas eles fazem uma pequena pausa, pois ela acaba quebrando o punho do leitor de mentes. Nesse meio tempo, Billy descobre onde que o restante do grupo está e vai até o local para encontrá-los. O homem quer se livrar da mulher agora que tem certeza que ela é uma super, mas o francês não aceita isso e pede para que ela deixe o homem que lê mentes tentar mais uma vez. Sendo assim, descobrimos que na verdade algumas pessoas invadiram o lugar em que ela cresceu certa noite e a pegaram junto com seu irmão. Forçaram eles a se tornarem soldados de um grupo extremista e seu nome é Kimiko. A mulher está tentando voltar para o lugar de onde veio para resgatar o seu irmão e após saber disso tudo, Billy fala que tudo bem ela ficar com eles no esconderijo. Logo depois, ele vai até Susan, com as provas que ela tinha pedido e uma lista de exigências em que a maioria seria possível de realizar, tirando a parte de o Capitão Pátria ser acusado dos crimes que ele cometeu. Dessa maneira, Billy não aceita o acordo deles trabalharem juntos e recolhe as provas que o grupo tinha juntado. Enquanto isso, o francês conversa com Kimiko. Ele dá a escolha para ela de ficar e ajudá-los a combater aqueles que fizeram isso com ela, ou de irem atrás do irmão dela, e a resposta da mulher é de ficarem no lugar para acabar com responsáveis por tudo isso. Na próxima cena, vemos o homem que lê mentes. Se encontrando com o Capitão Pátria, ele conta sobre as pessoas que tinham ido até ele mais cedo. Ou seja, agora o homem mais poderoso do mundo tem em suas mãos o rosto daqueles que estão
estão o caçando. E Huey parece que decidiu ignorar o que Billy lhe disse mais cedo, pois mais tarde ele sai com Luz Estrela e os dois acabam se beijando. No entanto, o homem vai até o local e conversa com um novo casal, mas quando Annie sai da mesa por um tempinho, Billy fala para Huey como ele acha que ela vai agir quando descobrir que ele foi o responsável pelo fim do translúcido, e depois vai embora. A cena corta e vemos que há 8 anos atrás, Becca passou a trabalhar mais próxima do Capitão Pátria após ter recebido uma promoção para diretora sênior do marketing digital. E em uma festa da empresa que Billy foi apresentado como marido dela para o queridinho da América. Voltando aos dias atuais, depois do bar, Billy seguiu Huey até um hotel, onde o protagonista levou Annie para eles fazerem aquilo. E lá, Luz Estrela, depois que estão bem relaxados, pergunta algumas coisas sobre a vida pessoal do homem que ela está se envolvendo, pois ela ainda não sabe sobre a sua profissão ou onde ele mora. Annie quer se certificar que não tenha nada para se preocupar e como Huey a assegura disso, ela fica tranquila. Já o homem que está criando uma bola de neve começa a ficar com a consciência pesada. O Capitão Pátria, que passou um bom tempo observando as fotos que conseguiu de seus perseguidores, se lembrou da onde que conhecia o rosto de Billy. Na próxima cena, vemos que o composto V está acabando com o trem-bala, pois é graças ao líquido que o homem continua sendo o mais rápido do mundo. No entanto, ele também está com seu coração cada vez maior e a falta de fôlego é algo notável. Em seguida, o Super vai até a sala de reunião do set, pois o Capitão Pátria juntou todos que sobraram, que agora são 5, para uma conversa. Ele expõe o rosto de Huey primeiro e Luz Estrela já começa a tentar entender o que está acontecendo. Depois ele tira o zoom da imagem e refresca a memória de trem-bala sobre o homem, que logo ele se lembra sobre o acidente e todas as outras vezes que cruzou com o protagonista. Logo depois, o líder começa a acusar Annie de estar os traindo, pois foi depois que ela chegou que Translúcido desapareceu e que Profundo foi exposto. Ou seja, o Super acredita que a mulher esteja ajudando a eliminar um por vez do grupo. O Capitão Pátria começa a se exaltar para cima de Luz Estrela e vemos o desespero dela em tentar explicar que também foi enganada por Huey. A única pessoa que consegue parar o homem é a rainha Maeve, que pede para ele enxergar que a novata se apaixonou por alguém que estava apenas se aproveitando dela. Dessa maneira, Maeve fica responsável por cuidar de Luz Estrela e o líder deixa claro que caso ela faça mais alguma coisa de errado, a rainha Maeve será culpada. Assim que o protagonista volta para o esconderijo do grupo, Billy durante a conversa com Huey expõe para todos que ele está dormindo com Annie e em seguida outros problemas começam a surgir quando o pai do homem liga para avisar que o trem-bala está na casa dele, bem agitado por sinal, e pede para Huey ir lá. Logo, todos os integrantes entendem que os Supers descobriram sobre eles e antes de começarem a se desesperar, Leitinho se dá conta que não pode ter sido Luz Estrela que descobriu de tudo, pois ela nunca ouviu. Isso só pode ser coisa do homem que lê mentes, já que é o único que esteve com todos. Sendo assim, Huey vai até a casa de seu pai, Leitinho busca sua família para deixá-los em segurança e Billy vai atrás do traidor. Na próxima cena, vemos o protagonista com o seu pai e trem-bala. O homem está realmente fora de si e Huey o convence a deixar o pai dele ir embora ao mostrar um pouco de composto V. O protagonista o chantageia e o distrai para que Kimiko possa entrar em ação. Ela sai de dentro da tubulação da casa e quebra a perna do trem-bala para que eles possam fugir sem serem perseguidos pelo Super. Enquanto isso, Leitinho está realmente encrencado com a sua esposa, que apesar de ir com ele para protegerem a filha deles, não quer mais saber do homem depois que tudo isso passar. Já o Capitão Pátria também passou a investigar o desaparecimento de Becca e a primeira pessoa que lhe vai perguntar é quem ele mais confia no momento, Madeline. Contudo, a mulher diz que não tem nenhuma informação sobre ela e muda de assunto. Em seguida, vemos como está profundo. A empresa mandou ele para uma cidade pequena onde a taxa de criminalidade é baixa. No lugar, o que ele fez com Luz Estrela volta para si quando uma mulher zomba de seu corpo e o machuca. Apesar do homem pensar que vai ser apenas por alguns dias nesse local, na verdade ele irá ficar lá durante um bom tempo. E receber essa informação fez perceber que estava no fundo do poço, então ele muda o seu visual e fica lisinho igual um peixe. Na próxima cena, vemos que Billy conseguiu encontrar o homem que lê mentes antes dele sumir de vez, e o líder dos anti-heróis
heróis acaba com a vida do traidor. Billy, depois de ter feito o ato, se lembra quando Mallory foi até ele pela primeira vez. Foi a mulher que deu início ao grupo e plantou o desejo de vingança no coração do homem após mostrar o vídeo em que Becca sai da sala do Capitão Pátria depois de 3 horas lá dentro, toda bagunçada, e depois some. Voltando aos dias atuais, quando Billy volta ao esconderijo, Leitinho conversa com ele de saber que Susan deve ter aceitado o acordo, ela apenas deve ter negado a cabeça do Capitão Pátria e foi isso que o fez desistir. Então Leitinho acrescenta que essa é a hora dele voltar atrás e ligar para ela, pois anteriormente foi a família de Mallory que se foi, agora pode ser a dele. Na próxima cena, vemos o Capitão Pátria indo até o pesquisador que o criou como um rato de laboratório. O homem se arrepende muito de uma de suas experiências, que apesar de ter sido um grande sucesso, virou uma máquina sem sentimentos pelas atrocidades que comete, e esse é o queridinho da América. Após ser cobrado sobre a história do que aconteceu com Becca, o doutor conta que ela acabou engravidando do Capitão Pátria e depois foi até Madeline pedindo por ajuda. Então eles cuidaram dela durante a gestação com um contrato que ela deveria se manter isolada de todos, inclusive do marido, e quando chegou a hora do parto, infelizmente a mulher não sobreviveu. De volta ao grupo dos anti-heróis, Billy ligou para Susan, que propôs um acordo com proteção para a família dos envolvidos e para eles, então todos foram retirados do local. A família dos homens foram para um lugar mais seguro e eles ficam se escondendo em outro, enquanto ela vê como irá se seguir a questão da investigação sobre o composto V. Em seguida, vamos para a reunião de Susan com Madeline, que estava indo muito bem até ela ter que ser interrompida, pois descobriram mais uma coisa para se preocuparem. Parece que o composto V não era apenas do conhecimento da Vault, pois quando a segurança do país foi em uma missão contra um grupo de rebeldes, eles se depararam com um super do lado inimigo, e agora como que soldados sem poderes combatem uma coisa dessa. Enquanto isso, o protagonista foi se encontrar com Annie, que havia pedido para ele a ver em uma praça. Luz Estrela está claramente chateada por ter sido usada, e por mais que Hughie tentasse explicar a razão de ter feito tudo isso, ela quer apenas que ele se entregue para a polícia, pois acredita que irão o tratar melhor do que o Seth. O homem comenta um pouco por cima sobre o composto V para que ela entenda que há muito mais por trás do que a morte de Robin ou Translúcido. Então nesse momento, Annie percebe que boa parte de sua vida, na verdade ela inteira, foi uma mentira. Contudo, Billy seguiu o garoto e armado ele tirou contra ela, que não vai causar feridas à mulher, mas pelo menos a atrasa para que o protagonista possa fugir. Na próxima cena, vemos Madeline em uma reunião com o secretário da Segurança Nacional. Já chegou para ele sobre os supers dos grupos rebeldes e o homem a pressiona para saber como que o composto V foi parar do lado inimigo. Inclusive, a ameaça de acusá-la por fraude no Congresso, entretanto a mulher consegue virar o jogo. Como agora os soldados comuns não conseguirão vencer esses supers, ela comenta que não há escolha, pois mais do que nunca os 7 precisam estar na linha de frente para lidarem com o problema. Junto ao exército, e levando isso em consideração, Madeline vence a discussão e é mais um passo para que eles sejam aprovados na segurança do país, o que significa que para o grupo de anti-heróis eles estão ferrados. Como o exército irá precisar da ajuda da Vault, eles precisam manter a empresa feliz e liderar uma investigação sobre o composto V no momento está fora de questão. Entretanto, Susan acalma os homens dizendo que as suas famílias continuam em segurança, apenas eles que serão vistos como inimigos. Dessa forma, Billy terá que ir à última pessoa que ele queria ver, e é a última ajuda que o homem pode recorrer. Então Hughie e o homem vão até Mallory, que deixa bem claro o desgosto de o ver na sua frente. Parece que depois que ela perdeu os seus netos, saiu completamente do grupo e pediu para que eles nunca mais a procurassem, o que obviamente Billy não escutou. Ele explicou a situação deles e pediu para que ela o ajudasse, pois foi a mulher que começou tudo isso e o treinou para. Agora o homem não consegue seguir em frente até por um fim. Sendo assim, Mallory fala sobre o que ela sabe ser o ponto fraco do Capitão Pátria e ela está se referindo a Madeline, mas após entregar essa informação pede para que não seja mais incomodada. Enquanto os dois estavam falando com a fundadora do grupo, os outros integrantes foram pegos por um pessoal contratado pela Vault. E Annie foi atrás de sua mãe para saber se o que Hughie havia falado sobre eles não nascerem com poderes ser verdade. Só depois de insistir que ela descobre que sim, e que inclusive isso foi um dos motivos de seu pai ter abandonado a família, ele não queria continuar mentindo
para sua menina. Toda essa situação não é algo fácil para Luz Estrela lidar, o que a faz ir embora da casa de sua mãe. Na próxima cena, Billy e Hill estão voltando para o esconderijo quando reparam que há uma van de floricultura no estacionamento e o líder do grupo sabe o que isso significa. Então ele apenas segue reto com um carro e depois para mais à frente para trocar a placa do veículo, assim conseguirá chegar até Madeline pelo menos. No entanto, Huey decide que não irá continuar com o homem, pois ele quer salvar os seus amigos e diferente de Billy, que só se importa em pegar o Capitão Pátria, o nosso pequeno protagonista irá pensar em alguma coisa. Primeiro, Huey vai até o lugar que Annie havia comentado que gostava de ir quando estava triste, e lá ele tem a sorte de a encontrar. O homem, apesar de não estar no direito de pedir alguma coisa, pede para que ela o ajude a encontrar os seus amigos, pois é isso que Luz Estrela sempre disse, que queria ser uma super-heroína, e agora o seu grupo quer espalhar sobre os supers que há nos grupos rebeldes, mas não podem fazer nada presos ou sem vida. No entanto, Annie rejeita de prontidão e agora o que restou para o protagonista é se entregar para aqueles que pegaram seus amigos. Enquanto isso, Trem-Bala se recuperou de um dia para o outro e claro que isso tem a ver com o composto V que ele voltou a usar, então quando seu irmão descobre, diz que não vai mais o ajudar, pois implorou para que ele deixasse o líquido e o mesmo não o escutou. Na próxima cena vemos Edgar conversando com Madeline como a mulher conseguiu incluir os supers no exército, ele irá a promover para o andar onde ele trabalha, alegando que como o homem pretende se aposentar, a quer em seu lugar futuramente. E no banheiro da festa de comemoração, Luz Estrela está vomitando quando a rainha Maeve chega e pede para que ela continue sendo original para que não fique cedendo quem ela realmente é para os outros e a empresa. Senão, irá ficar como Maeve e não é uma coisa que a mulher se orgulha. Agora vemos Capitão Pátria conversando com Madeline. Ele comenta que um super do grupo rebelde aparecer logo quando ela precisava não foi apenas coincidência, foi ele. O homem junto ao Trem-Bala espalhou o composto V pelo mundo para que o exército enxergasse a necessidade de ter o 7 na segurança nacional e com isso ele queria demonstrar para Madeline que ela não precisa ficar o protegendo como pensa. Como fez sobre a história de Beck em que ela mentiu que não sabia de nada e no fim desse relato os dois acabam indo para a sala dela para fazerem aquilo. Depois que estão relaxados no sofá do escritório de Madeline, o super pede para que a mulher não minta mais para ele e apesar dela ter confirmado, logo o Capitão Pátria percebe que Madeline não vai manter a sua palavra, pois ela diz lamentar que Becca tenha perdido o bebê durante a gestação e já ouvimos a história de outro jeito. Voltando ao protagonista, quando ele é largado na mesma cela que Leitinho e Francês, o homem conta que se entregou para poder salvá-los e vendo que Huey fez isso sozinho, os dois ficam muito gratos por ele ter voltado, diferente de Billy que os abandonou. O protagonista, antes de se entregar, pegou seu antigo aparelho bucal em sua casa e sabendo que seria revistado, essa era uma boa opção que iria passar despercebido pelos guardas e como o Francês abre uma fechadura com qualquer coisa, ele usa o aparelho para o soltar. Os três lutam contra alguns guardas e Francês é ferido antes de conseguirem pegar Kimiko, então Leitinho, sabendo quão importante a mulher se tornou para seu amigo, se arrisca para resgatá-la, mas logo o quarteto é rodeado pelos guardas armados. Nessa hora, pensando que tudo já estava perdido, eles são surpreendidos quando as luzes começam a piscar e cada um dos homens caíram, pois Luz Estrela chegou para o salvar. A garota decidiu ouvir o que Huey havia lhe dito, no entanto, quando estão saindo, mais um super aparece e dessa vez é Trem-Bala. O protagonista diz para os seus amigos continuarem enquanto ele fica para ver se Annie ficará bem, mas antes de alguém realmente se machucar, como Trem-Bala estava abusando do composto V, ele está cada vez mais alterado, sem fôlego e com o coração acelerado. Resulta então com que o homem acabe tendo um infarto. Em seguida, Huey começa uma massagem cardíaca, pois apesar de odiar, não vai negar socorro para o super e logo Annie troca de lugar com ele. Ela fala para o homem fugir e pede ajuda para o Trem-Bala. Enquanto isso, Billy está na casa de Madeline com ela amarrada com explosivos e liga pelo telefone da mulher para o Capitão Pátria ir para o lugar. Quando ele chega, o super pega o bebê de Madeline que ele odeia e o coloca na sala junto com eles. A conversa entre os dois é bem tranquila pela parte do Capitão Pátria ter Madeline prestes a perder
própria vida não é algo que parecia assustar o homem, e Billy viu que caso ela se fosse, não iria machucar o homem como o machucou quando Becca sumiu. Tudo isso ficou ainda mais claro quando o capitão falou para Madeline que voltou até o doutor e o pressionou até dizer a verdade sobre Becca. Ou seja, a mulher quebrou o que eles haviam combinado, e mesmo confessando que fez isso por ter medo do homem, o Super não a perdoa dessa vez e tira a vida dela. Billy não tinha mais o que fazer, já que a sua isca perdeu a vida, então ele acionou os explosivos e após isso apagou. Quando acorda, o homem está no quintal de uma casa e uma criança sai de dentro da residência, chamando pela sua mãe, que vemos ser Becca, um choque para todos que assistem. Mas não para por aí, o garoto é muito parecido com o queridinho da América e o Capitão Pátria se apresenta como o pai dele. Na próxima cena, vemos que usaram as missões contra os supervilões como uma brecha para contar para o público que Translúcido havia falecido. Claro que para não gerar pânico e nem tirar o valor dos super-heróis que seriam imortais, eles inventaram que o homem perdeu a sua vida combatendo esses supers do território inimigo e até teve o funeral para Translúcido. Agora vemos onde que o nosso grupo anti-heróis está escondido. Como eles não tinham para onde ir, Francês conseguiu um lugarzinho onde os seus amigos que fazem coisas fora da lei com produtos ilícitos ficam. E apesar de não ser as mil maravilhas, já é melhor do que serem pegos. Hughie continua se encontrando com Annie, mas tomando todo o cuidado para que ninguém descubra, principalmente os seus amigos que já o culpam por ele ter se envolvido com uma super. O homem e a Luz Estrela querem achar uma maneira de fazerem as coisas certas e acabar com a Vault, sendo assim Annie fica empenhada em conseguir o composto V para jogar na mídia. E Hughie a ajuda conseguindo a ficha de um homem que está trabalhando no laboratório da empresa. Essa pessoa a mulher já conhece das épocas em que ela participava dos festivais da igreja, então a aproximação não será tão difícil assim. Enquanto isso, o Profundo está cada vez mais no fundo do poço, o que resulta com que ele até acabe preso, e como não tem nenhum amigo, fica surpreso quando é solto por alguém ter pago a sua fiança. O responsável por isso foi o Arqueiro Águia, e ele tem algo a oferecer para o Profundo. Nos jornais já está passando teorias do que teria acontecido com Madeline em seus últimos minutos de vida. Especula-se que Billy tenha sido o responsável pela destruição da casa e da mulher. Mas pelo menos o pequeno bebê continua vivo, pois foi encontrado a uns 27 quilômetros da residência. E para ocupar o lugar de Madeline na empresa, o Capitão Pátria indicou Ashley, que foi chamada e contratada novamente. No entanto, a mulher acreditava que seria um salto em sua vida, uma promoção, visto o cargo que ela havia anteriormente, mas na verdade o queridinho da América apenas queria alguém que fizesse tudo o que ele mandasse. E Ashley entendeu muito bem o recado. Voltando a Annie, o homem que ela está atrás faz algo que ela pode usar contra ele. O superpoder do Lagartixa é crescer o membro que lhe foi cortado fora. Sendo assim, o homem usa essa habilidade para tirar dinheiro daqueles que têm a mente um pouco perturbada. Para isso, Luz Estrela gravou um vídeo de Lagartixa com um cliente. Enquanto isso, no esconderijo que o grupo está ficando, um dos amigos de Francês chega muito ferido e descobrimos que eles não fazem apenas paradas com os produtos ilícitos, mas com pessoas também. Claro que o nosso pequeno homem não sabia sobre essa parte. De qualquer maneira, o quarteto saiu para investigar mais sobre o que aconteceu nesse acidente. No local, enquanto os homens olhavam as câmeras, Kimiko achou algo no chão e guardou em seu bolso. Agora vemos as imagens e podemos perceber que um super vilão, como foi nomeado pela Vault, está no país, e agora o que o nosso grupo irá fazer? Na próxima cena, descobrimos o que o Arqueiro queria com o Profundo. Como o homem já esteve na pior como ex-membro do SET, ele apresenta Carol, que havia o ajudado anteriormente a Profundo, e diz que ela poderá o auxiliar como se reerguer. Assim, ele poderá voltar para o grupo de super-heróis. Enquanto isso, Kimiko mostra o que havia encontrado no local do acidente para Francês, e como ela não consegue se comunicar falando, tenta escrever para o homem entender, mas a mulher apenas sabe a palavra menino para indicar que o objeto pertence a alguém, o que leva a Francês não entender. Já Hughie quer fazer alguma coisa em relação ao super vilão que está solto por aí. Dessa maneira, ele sugere que o quarteto vá ver Susan, como ela trabalha para a CIA, saberá o que fazer. E antes de continuarmos, nos perguntamos onde que Billy está nesse momento. Bom, ninguém sabe, ele não se comunicou com os meninos desde a noite da explosão na casa de Madeline. Enquanto isso, Annie se aproxima do Lagartixa em uma lanchonete. O homem é bem receptivo assim que a avista, e Luz Estrela não demora muito para pedir para que ele pegue uma amostra do composto V para ela. Apesar de ser uma coisa bem perigosa, a Lagartixa acaba concordando em fazer isso após ela mostrar o vídeo que gravou dele mais cedo com o seu cliente e o ameaçar de postar. Agora vemos o Capitão Pátria, e o homem fica furioso em saber que contrataram
levaram um novo super para o set sem o consultar. Apesar de tentar acusar Ashley de primeira, a nova heroína chamada Tempesta avisa que quem a contratou está no comando da Vault. Foi diretamente o Sr. Edgar que tomou conta dessa parte. Na próxima cena, Susan está se encontrando com um quarteto e ao pegar a descrição do super vilão, ela percebe que está acontecendo um golpe interno na Vault. É um quebra-cabeça muito confuso para a vice-diretora que está se esforçando muito para montar. No entanto, quando ela começa a falar sobre o que sabe para os sapatos, o seu nariz começa a sangrar e em seguida sua cabeça explode. Enquanto isso, o Capitão Pátria foi até Edgar mostrar o quão descontente ficou ao saber que não foi consultado sobre a contratação de Tempesta. Entretanto, o encontro não surtiu o efeito que o queridinho da América pensou que causaria. Edgar começou a falar sobre Frederick, o fundador da Vault, que trabalhou diretamente com Hitler em um campo de concentração após ser nomeado médico-chefe do lugar. Com esse cargo, Frederick havia inúmeras cobaias onde pôde testar as versões iniciais do composto V, mas alguns anos depois ele passou para o lado dos aliados ao ver que as coisas haviam mudado no mundo. E na época de Oppenheimer, heróis como Soldier Boy já existiam, acabando com os inimigos alemães, sendo assim foi suficiente para que o homem fosse perdoado pela América e se tornou tão grande quanto o fundador da Disney. Edgar quis dizer com essa história que o Capitão Pátria está errado quando pensa que a Vault é uma empresa de super-heróis. Na verdade, ela é uma empresa farmacêutica. E o produto mais valioso deles até então era o composto V, que o Super fez questão de espalhar pelo mundo. Dessa forma, enquanto o Capitão Pátria estava por aí desfilando a ser a pessoa mais inteligente do mundo, Edgar estava correndo para limpar a sujeira que o Super espalhou. Sendo assim, o diretor não deve consultar nada ao Super, ele não tem direito de nada dentro da empresa, deve apenas fazer o seu trabalho como imaginamos. Capitão Pátria não lida muito bem com essas palavras. Então, para a infelicidade de Becca, o Super vai até a sua casa para ver o filho deles. Já no esconderijo do grupo de anti-heróis, Billy aparece depois que Frances o liga contando que as coisas fugiram do controle e Susan perdeu a vida. Na próxima cena, vemos o que aconteceu com Billy depois que ele viu que Becca estava viva. O homem foi apagado assim que reconheceu a sua esposa e acordou em um estacionamento em uma outra cidade. Assim que retomou a consciência, Billy anotou em um papel tudo o que lembrava sobre o lugar que a sua esposa está. E falando em Becca, ela está preocupada com o Capitão Pátria em sua casa, pois o Super está cada vez mais forçando a barra com o filho deles, querendo que Ryan faça alguma demonstração de seus poderes, sendo que o garoto nem sabe ainda se tem algum. Enquanto isso, o Profundo começou seu trabalho interno com Carol. No entanto, o homem ainda está negando algumas coisas sobre si mesmo. Por exemplo, ele não aceita as diferenças que tem em seu corpo com as demais pessoas, e para que esse processo seja agilizado, Arqueiro serve para o nosso Super um chá de cogumelos. Depois que o efeito começa a surgir no corpo de Profundo, a parte que ele rejeita passa a conversar com o Super, que tenta ignorar a todo custo, mas no fim acaba assumindo a vergonha que sente de si próprio sobre isso. Ao mesmo tempo, Billy foi até o velório de Susan para conversar com Mallory, quebrando mais uma vez a promessa de nunca mais a procurar, e eles fazem algum acordo sobre o grupo encontrar o super vilão e o entregar. Em troca, a mulher irá os ajudar com Becca, livrar a ficha deles e Leitinho poderá voltar para sua família. Agora vemos que a rainha Maeve saiu da sua programação de entrevistas na torre da Vault e foi até o hospital onde Helena está, uma mulher com quem ela teve um caso e sentimentos no passado. Acontece que Helena teve que fazer uma cirurgia de emergência e como Maeve era seu antigo contato para situações assim, os médicos acabaram a acionando. Já em uma das várias entrevistas que Tempesta e Luz Estrela estavam dando, Trem-Bala aparece de surpresa para avisar que acordou do susto que levou após passar um tempo no hospital. E agora a Anne precisa se preocupar com o Super, que sabe que ela estava ajudando Hughie e os outros. Luz Estrela até tenta manter a calma e conversar como se nada tivesse acontecido com o homem, no entanto ele faz questão de deixar claro que se lembra de tudo. Ao longo do dia, Anne precisa tomar cuidado, pois Lagartixa lhe entrega uma amostra do composto V e Trem-Bala está observando. Mas a nossa Super pensou mais rápido que o homem quando ele tentou ver o que ela estava escondendo. Luz Estrela já tinha colocado em outro lugar. Enquanto isso, Becca larga Ryan na casa de um de seus vizinhos que o ajuda a estudar e dirige até o portão que protege a mini cidade onde eles vivem. Lá, a mulher pede para conversar com o Dr. Park e fala que quer o Capitão Pátria fora de sua casa. Contudo, o homem não pode fazer nada agora que o Super sabe sobre o filho e ela, eles terão que aturar. Voltando a Maeve no hospital com Helena, Super criou coragem de contar a razão de ter se afastado da mulher e foi por causa do Capitão Pátria. Já aconteceu de outras vezes o homem pegar alguém jogando cantadas para cima de Maeve, e mesmo não estando mais juntos, nos dias seguintes a pessoa aparecia sem vida. E é isso que Maeve está evitando de acontecer com Helena, ela não quer correr o risco de a perder e por isso achou melhor acabar com o relacionamento delas. Enquanto isso, Billy conseguiu um endereço com Mallory sobre onde possivelmente
provavelmente estaria o super vilão, sendo assim o grupo foi até o local. Lá eles até acabam encontrando o homem, no entanto algo mais surpreendente é descoberto, que Miko é a irmã de quem eles procuram. Depois que Billy tenta atirar nele e Huey o impede, os dois irmãos fogem do lugar. Claro que Billy fica furioso pelo que Huey fez, mas depois de conversar com os três homens e perceber que todos querem que Kimiko tenha um momento com o irmão, ele decide falar o que descobriu sobre Becca. Voltando agora a Kimiko, ela e o irmão conversam sobre as pessoas que haviam os pego e o que fizeram com eles. O homem teve o composto V injetado em si depois que descobriram que havia dado certo em Kimiko e ele se culpa, assim como ela, por não ter estado lá para proteger um ao outro. Já na torre da Vault, as coisas ficaram um pouco mais complicadas para Luz Estrela, já que o trem-bala a pegou com o composto V no andar em que ela mora. Mas ele não é a mais inocente que chegou há alguns meses, agora ela sabe lidar com os grandões e fala para o homem que ele não vai entregá-la. Usando o assunto sobre ele ter tirado a vida de Lâmina, a mulher consegue recuperar o composto V e trem-bala vai embora. De volta a Kimiko e seu irmão, ele agora está fazendo parte do exército luminoso, os mesmos que haviam os pego e feito de soldados. O homem carrega um ódio por todos os americanos por causa do Capitão Pátria que destruiu as vilas em que eles moravam, até as que não faziam parte da luta que eles carregam. Sendo assim, ele não entende como Kimiko pôde confiar no grupo de pessoas que ela está frequentando. E como já entendeu que a sua irmã é leal a eles, o homem tenta fugir lutando com ela, mas no fim Kimiko consegue o desmaiar e os garotos aparecem para o pôr em uma van. Na próxima cena, o grupo está em alto mar para não chamarem tanta atenção, enquanto esperam o pessoal de Mallory chegar e Huey está pirando a cabeça cada vez mais com ódio de Billy. Agora vemos Trem-bala que já voltou à sua vida de festas e bebedeiras, contudo talvez tenha sido cedo demais, pois o homem continua com algumas dores no peito horríveis. E os rumores na torre não andam os melhores, já que Luz Estrela conseguiu fazer com que os jornais soubessem sobre o composto V. Agora a farsa de que os heróis eram escolhidos por Deus acabou. Enquanto isso, o Capitão Pátria ainda não estava sabendo de nada e continuava na casa de Becca. Ele até acabou subindo no telhado com Ryan e o empurrou lá de cima para saber se dessa maneira os poderes do guri iriam se ativar. Mas acontece que não funcionou e a criança até acabou ficando alguns minutos inconsciente. Contudo, quando Becca se junta aos dois preocupada com o seu pequeno, Capitão Pátria se irrita com as coisas que ela diz e acaba pegando no braço da mulher, que faz com que o Ryan fique com raiva. Sendo assim, o pequeno garoto empurra seu pai e com os seus olhos vermelhos descobrimos que ele também tem poderes. Voltando ao nosso grupo principal, o francês quer aprender a se comunicar com Kimiko de uma melhor maneira e como já viu os irmãos usando sinais, ele pede para que o homem lhe ensine, entretanto amarrado não tem como ele fazer isso. Essa linguagem de sinais que os dois usam foram eles que criaram, pois no dia em que a vila deles foi atacada e os dois pegos, Kimiko parou de falar. Dessa maneira, ao criarem a forma de se comunicarem com as mãos, fez com que eles se salvassem. Francês tenta convencer o homem de que só quer o melhor para Kimiko e como não surte muito efeito as suas palavras, acaba indo embora deixando um energético para ele e um salgadinho. O super vilão aproveita a oportunidade e usa o metal da latinha para se soltar. Dessa forma, quando um helicóptero da polícia aparece acusando o grupo de ter roubado o barco, o homem usa os seus poderes para colocar a aeronave na água. Sendo assim, eles acabam tendo que fugir da onde estavam por causa que o pessoal de Mallory ainda não havia chego. Enquanto isso, o Profundo recebe a notícia de Carol que a oportunidade dele voltar para o set chegou. O Super só irá precisar parar o barco do grupo de anti-heróis e pegá-los. Acontece que Edgar também aproveitou a oportunidade para mandar os sets fazerem o mesmo. Mas continuando com o nosso grupo, o Profundo achou que colocar uma baleia na frente da embarcação faria com que eles diminuíssem a velocidade ou algo assim. No entanto, Billy nem chega a desacelerar, o que resulta com que eles acabem dentro do animal ao acertá-lo em cheio. Isso é mais de uma das coisas que fazem com que Huey fique fora de si, sendo assim depois de Leitinho convencer a continuar, o homem segue o grupo, mas em um passo mais devagar. Dessa forma, Luz Estrela acaba o encontrando e como todos estão no lugar os procurando, menos o Profundo e foi mandado embora, a mulher usa um pouco de seus poderes no homem quando percebe que Capitão Pátria estava por perto. O Super, ao perceber que se trata de Huey e que os dois já tiveram algo, ele pede para que Annie tire a vida do homem. Na verdade, a ameaça, pois caso ela não faça isso, o queridinho da América irá acabar com os dois. Quando Luz Estrela começa a erguer as suas mãos para usar os seus poderes, Billy chama a atenção do Capitão Pátria para o distrair e em seguida o irmão de Kimiko usa suas habilidades para soterrar o Super. No entanto, logo o super vilão aproveita para fugir e Kimiko vai atrás dele. Em vez de os dois lutarem pelas coisas que querem, eles acabam se unindo e tendo que batalhar contra a Tempesta, que parece não se importar se quem está na sua frente é civil ou não, pois a mulher acabou com todos e gerou um
alto nível de vítimas e feridos. No fim, a mulher consegue separar os irmãos e acaba tirando a vida do homem, o que deixa o Capitão Pátria nada feliz, pois ele deixou bem claro que queria resolver o lance do super vilão, e agora vemos que Tempesta está criando inimigos dentro de sua própria equipe e fora, pois Kimiko também viu o que ela tinha feito com o caçula. A história contada por Edgar foi muito diferente do que realmente aconteceu, e a culpa das vítimas foi jogada em cima do super vilão, sendo que ele não machucou nenhum cidadão. E o diretor da Vault ainda assumiu o papel de que eles não sabiam sobre o composto V. Na próxima cena, vemos que Profundo, por conselho de Carol, está à procura de uma esposa para que assim a sua imagem com o público seja limpa e ele possa voltar para a Vault. Após entrevistar algumas mulheres, apesar do homem ter escolhido uma, Carol opta pela que passa uma imagem de uma pessoa mais pura. Dessa maneira, Cassandra é a escolhida. Enquanto isso, o francês está ficando cada vez mais sobre o efeito de paradas ilícitas, e Kimiko cresce o seu ódio pela Tempesta ao assistir a Super na TV. Certo momento, o homem acha que consolar a mulher com um beijo era uma ótima ideia, no entanto, quando ele tenta fazer o ato, Kimiko o impede. Agora passamos para o queridinho da América, que está cada vez mais surtado com o lance da Tempesta estar tentando virar a nova líder do set. Sendo assim, o Super criou um refúgio para si em um chalé. Lá ele se encontra com um duplicador, que é um homem que tem o poder de se transformar em qualquer pessoa. Já o vimos antes em ação e agora ele está com a forma de Madeline. Basicamente, o Capitão Pátria aproveita as habilidades do homem para fingir que a mulher ainda está viva e usa isso como uma forma de escapar do pesadelo que a sua vida está se tornando. Na próxima cena, Billy encontra Mallory, que passa para ele uma imagem de uma antiga super chamada Liberdade. Ela era uma heroína nos anos 70 e havia muitos arquivos da mulher no computador de Susan, por isso o pedido para o homem investigar. Mallory cumpriu com essa parte do acordo, apesar de Billy não ter conseguido encontrar quem estourou a cabeça de Susan e entregou para ele o endereço onde Becca deve estar. Dessa maneira, Billy conta para o resto do grupo sobre o que irá fazer enquanto ele se mantém entretido com o resgate de sua esposa. Os outros vão investigar sobre essa tal de Liberdade. Na torre, as coisas não andam muito bem para a Luz Estrela, pois o Capitão Pátria volta a desconfiar que Annie esteja com o pessoal de Billy, que por isso tenha deixado Huey escapar. Entretanto, a mulher o convenceu antes de quase perder a sua vida, e agora ela realmente não está segura em lugar algum. Já Black Noir irá fazer um trabalho para o Sr. Edgar e começa a procurar por Billy. Dessa maneira, ele vai até a equipe que localiza as pessoas que eles precisam pegar no mundo e pede que seja feita uma busca por reconhecimento facial. Enquanto isso, Luz Estrela se encontra cuidadosamente com Huey por o homem ter que ir com Leitinho no endereço que Mallory havia passado. A conversa deles é breve, no entanto Huey percebe que a Super está diferente quando ela começa a chorar e decide que deve convencer Leitinho a deixá-la ir junto. Na próxima cena, vemos Trem-Bala na torre e ele vai até Ashley quando se depara com o seu rival Onda de Choque saindo do lugar. A mulher tenta o acalmar, dizendo que não há nada rolando, contudo, quando o Capitão Pátria chega na sala, o Super descobre que será demitido por causa de seu estado de saúde que não o permite ser rápido como antes. Agora, passando para o francês, percebemos que ele não está nada bem quando o homem procura Cherry para ficar cada vez mais doidão e desabafar. Depois de falar que lhe incomoda, que é não conseguir se comunicar com Kimiko e a ajudar, Cherry explica que a mulher não é uma indefesa e sabe lidar sozinha com as coisas. Voltando à viagem do trio em busca da Super Liberdade, Leitinho começa a diminuir seu ranço por Luz Estrela quando os dois compartilham as histórias sobre os seus pais. Indo para Billy e seu plano de resgatar Becca, o homem consegue chamar a atenção dela e eles vão para um lugar que não tem câmeras para conversarem. Lá o casal expressa a saudade que sentiram um do outro e combinam um jeito de resgatar ela e Ryan do lugar. Os dois até acabam fazendo aquilo e conversando sobre como o filho da mulher com o Capitão Pátria é. Becca não quer que ele seja a cópia do pai, por isso que lhe dá muito afeto e tenta ensinar as coisas certas e erradas da vida, como usar seus poderes para o bem e não como o queridinho da América. O que não é muito agradável aos ouvidos de Billy, que nutre um ódio por qualquer Super, independente se ele tenha saído de dentro da sua esposa. E o nosso trio viajante se hospeda em um hotel que tem apenas 2 quartos disponíveis, então Huey e Leitinho ficam em um enquanto Annie ocupa o outro. Apesar disso, no meio da noite, Huey e Luz Estrela não conseguiam dormir, então decidiram ir até a máquina de doces para conversarem um pouco e no fim acabaram fazendo aquilo. No dia seguinte, é a vez da rainha Maeve cair em uma enrascada com o Capitão Pátria, que decide revelar em uma entrevista com a mulher que ela tem um relacionamento com Helena. Depois que as gravações são encerradas, Maeve entra em desespero pensando que o Super possa ter feito alguma coisa com Helena, dessa forma ela vai atrás dele. E apesar de não transparecer isso, o Capitão Pátria fala que está muito feliz pelas duas e deseja o melhor para o casal. Agora passamos para o nosso trio em busca da Super Liberdade. No endereço que estava designado para eles, o trio encontra uma mulher que não quer
comentar nada sobre a heroína. No entanto, após o Leitinho contar a história de seu pai em relação a Vought, ela decide compartilhar o que sabe sobre a Super. Primeiro falaremos sobre o pai de Leitinho, que era advogado e acreditava na lei. Após um conflito que aconteceu entre a família do homem e a Vought, a vida do pai de Leitinho nunca mais foi a mesma. Mas ele sempre manteve a sua fé na lei, acreditando que nem a Vought estaria acima deles. Contudo, Leitinho, que era um garoto acostumado a dormir com os sons das teclas de máquina de escrever de seu pai, acordou certo dia e encontrou sem vida sob ela, e foi aí que a luta dele contra a empresa se tornou a sua. Passando então para a história da senhora, voltamos para quando ela era uma garota e uma certa noite a tal Liberdade parou o carro de seu irmão, o qual ela estava nos bancos traseiros, e o acusou de roubo. Sendo que o homem não apresentou sinais de coisa alguma, a Super nem deixou ele se defender e logo tirou a sua vida. Depois que já era seguro, a menina desceu do veículo e encontrou seu irmão com o rosto desconfigurado. A garotinha queria ir na polícia na época, mas seus pais acreditavam que seria inútil, então quando a Vought apareceu oferecendo um valor em troca do silêncio deles, os responsáveis pela menina aceitaram. Logo, a senhora implora para que o trio não espalhe a história, pois caso a Liberdade descubra que outros sabem, ela pode vir atrás dela. Entretanto, Hughie tenta acalmá-la, dizendo que faz anos que a Super não é localizada. Mas a senhora desmente isso quando mostra no jornal atualizado que a heroína está de volta, e agora com o nome de Tempesta. Falando na querida, Capitão Pátria cansou de ver ela querendo puxar o seu tapete, então foi até a mulher tirar satisfações, e em vez do que ele esperava, Tempesta lhe oferece ajuda para que o homem possa voltar a se conectar com seu público, o qual recusa por achar que não precisa disso. E as coisas também não andam boas para Billy, que ao encontrar com Becca, ela chega atrasada e sem um garoto para eles fugirem. A sua esposa fala que sabe que alguma hora Billy irá tentar se livrar de Ryan pelo fato do homem não gostar de crianças e ainda mais de uma que tem poderes. Sendo assim, ela diz que não pode deixar seu filho para trás. Becca também viveu os anos ao lado de seu marido, sabendo que a qualquer momento ele poderia explodir como um bêbado que briga em um bar, mas não com ela, e sim com qualquer outra à sua volta. Por isso que quando aconteceu o lance do Capitão Pátria a obrigar a fazer aquilo, e depois quando ela descobriu que estava grávida, foi direto na Vought e não em Billy, pois Becca sabia que ele procuraria vingança e isso não seria bom para ninguém. Logo mais, a mulher se despede de seu marido e vai embora. Enquanto isso, o Capitão Pátria voltou àquele lugar que é o seu refúgio, e lá ele não consegue mais relaxar com o duplicador, independente da pessoa que o homem se transforma. Sendo assim, quando ele tenta agradar o Super usando a sua forma, o queridinho da América acaba com a vida dele. E no dia seguinte, as coisas pioram para o Capitão Pátria, pois vazou um vídeo do homem em um país estrangeiro, onde ele acaba tirando a vida de um inocente e indo embora. Após popularizar na internet, a pontuação do Super caiu bastante, o que o deixou furioso. Na próxima cena, vemos Billy em um estabelecimento fazendo compras e no meio delas, Hughie o liga para contar sobre a Liberdade ser a Tempesta. Billy já aproveita para falar que irá sumir por um tempo e se despede de um jeito carinhoso comparado ao que ele é normalmente, o que deixa Hughie intrigado, então ele decide conversar sobre com Leitinho. Enquanto isso, Billy foi até sua tia para visitar ela e o seu cachorro chamado Terror. Judy diz para seu sobrinho que ele deveria conversar com seus pais, principalmente o homem, pois o câncer que ele possui está se espalhando cada vez mais. No entanto, Billy se nega. Agora passando para a nossa amada Kimiko, que eu já estava com saudades, Frances está a seguindo para saber o que ela está fazendo e ele descobre que a mulher parece estar recebendo dinheiro para acabar com algumas pessoas. Voltando a Billy depois de passear com seu cachorro, quando o homem volta para a casa de sua tia, se depara com Hughie e Leitinho no lugar. Contudo, ele não quer lidar agora com isso e decide ir para o seu veículo para ir embora. Entretanto, já dentro do carro, ele percebe ao olhar o retrovisor que Black Noir está o seguindo. Dessa forma, Billy volta para a residência e conta para os outros. O homem já decide revelar que Becca não quis fugir consigo, e assim os seus dois amigos ficam sabendo a razão dele estar desse jeito. De qualquer forma, eles precisam achar uma forma de se proteger de Noir, então armam várias pequenas armadilhas pela casa que podem fazer com que ganhem tempo. Enquanto isso, Annie estava gravando algumas cenas de um novo filme do set com o restante da equipe e no intervalo ela se depara com a sua mãe de altas conversas com Tempesta, o que a deixa um pouco incomodada, pois como já sabemos, a Super tem muitos segredos. Quando a Luz Estrela se aproxima das duas, as coisas só pioram, já que a mulher ouve a sua mãe contando sobre a briga que elas tiveram sobre o composto V e Tempesta ainda
ainda se mete no relacionamento delas. Maeve também está sofrendo ainda mais com a história sobre dela e Helena ser de conhecimento geral. Agora a Vault quer ganhar em cima delas e a Super precisa convencer a sua parceira a cooperar, pois a qualquer momento o Capitão Pátria pode surtar. Voltando para a minha favorita, Frances descobre que quem passa os endereços e valores para Kimiko é Cherry e briga com as duas por isso, mas decide que vai deixar Kimiko em paz, já que ela escolheu esse caminho. E Trembala já percebeu o preconceito que Tempesta carrega por pessoas que não sejam de sua etnia, pois a mulher faz questão de deixar bem escancarado para ele, e isso está começando a incomodá-lo. Ainda mais que agora sua vida está desmoronando com a notícia de que irá sair do set. Na próxima cena vemos a deputada Victoria, que está tendo uma conversa em um local público com os seus seguidores sobre as coisas que a Vault vem fazendo de errado pelo mundo e mostra ser abertamente contra os Supers. O Capitão Pátria decide aparecer para acalmar as coisas, no entanto a sua presença deixou os seguidores da deputada cada vez mais furiosos e o Super viu que o melhor a se fazer seria vazar antes dele se estressar e acabar com todos. Nessa hora que o queridinho da América percebeu que precisava de ajuda para lidar com o público dessa maneira e ele foi até Tempesta. Enquanto isso, a tia de Billy tem um quarto que é mais protegido que eles podem se esconder, então no momento em que ficam esperando Black Noir aparecer, Hughie conversa com ela e pergunta sobre Lenny, já que mais cedo a mulher havia comentado que ele se parecia com essa pessoa. Judy conta que Lenny era o irmão mais novo de Billy, que ao contrário do nosso integrante, era mais calmo e sabia como o acalmar. Logo a conversa é interrompida com a chegada de Black Noir e como o Super achou uma maneira de jogar uma bomba de gás dentro do quarto que eles estão, todos tiveram que sair para fora. Como Billy sabia que Noir estava atrás dele, decidiu ficar para trás para salvar seus amigos, contudo Rio e Leitinho voltam para o ajudar. Nenhum deles é páreo para o Super e a única arma que Billy pode usar é falar que tem imagens do lugar onde Beck está escondida com o filho do Capitão Pátria e que se eles perderem as suas vidas, todos saberão o que o homem fez com a sua esposa junto com as fotos vazadas. Sendo assim, o Sr. Edgar diz para Noir abandonar a missão. Enquanto isso, Maeve foi até Profundo para o convencer a ajudá-la, que em troca Super irá retribuir o favor quando ele voltar para o set. Passando para a Luz Estrela, Super entra escondida no trailer de Tempesta para ver se consegue descobrir alguma coisa, e no computador da mulher há vários e-mails entre ela e o Sr. Edgar sobre um hospital psiquiátrico. Infelizmente, Annie precisa parar o que está fazendo quando a Super entra no trailer e Tempesta sabe que Luz Estrela desconfia dela, como também sabe sobre ter sido ela que vazou sobre o composto V. Tempesta diz que Annie será muito útil para si e logo chama o Capitão Pátria para eles continuarem o que iniciaram mais cedo, então Luz Estrela vai embora e agora ela precisa se cuidar ainda mais com a sua equipe. Mais tarde, Capitão Pátria recompensa a Tempesta fazendo aquilo com ela por a mulher ter lhe ajudado e podemos concordar que o relacionamento deles é um pouco agressivo. No dia seguinte, Luz Estrela decide tirar o seu rastreador da Vault agora que ela sabe que Tempesta tem certeza que foi ela quem vazou sobre o composto V. E o queridinho da América está cada vez mais próximo da Super, que mente sobre a sua verdadeira identidade. Passando para a Rainha Maeve, ela havia pedido ao Profundo para procurar pela caixa preta que havia no avião que ela e o Capitão Pátria não conseguiram salvar. No entanto, o homem não conseguiu localizá-la, mas seus amigos marinhos ajudaram a Super quando encontraram uma câmera que ainda está funcionando e dá para ver o vídeo dos dois saindo do avião abandonando os passageiros. Caso esse vídeo vaze, o que fez o Seth entrar para o exército terá sido mentira e é um bom recurso para Maeve usar contra o queridinho da América caso ele ameace ela ou Helena. Contudo, a Super alerta Profundo que caso ele queira voltar para o set, não deverá contar sobre o que fez. Na próxima cena, vemos que Annie está cada vez mais inserida dentro do grupo e ela vai junto com eles para investigar sobre o hospital psiquiátrico que o Sr. Edgar e Tempesta tanto conversam. A Super apenas faz um furo na cerca para que Leitinho, Frances e Kimiko entrem, pois do lado de fora ela ficará junto com Rio e Billy observando se tudo irá ocorrer bem. Voltamos brevemente a 8 anos e vemos como que o Frances entrou para o grupo. O assalto a um banco que ele planejou com Cherry J saiu errado, entretanto Mallory se interessou pela forma criativa que o homem lidava com os Supers. Frances sempre achava formas diferentes de acalmar aqueles que pareciam incontroláveis para se safarem em troca da liberdade de seus melhores amigos. Ele passou a trabalhar para a fundadora do grupo de anti-heróis. Enquanto isso, Tempesta é convidada pelo Capitão Pátria para entrar no trailer dele e eles terem mais um de seus momentos íntimos. No entanto, o Super fica surpreso quando Tempesta diz que terá uma reunião com o Sr. Edgar e voltará alguns minutos para a brincadeira. Como sabemos, o queridinho da América gosta de ser a prioridade. Como será que irá
desenrolar essa história? Continuando, Tempesta não foi em uma reunião com o Sr. Edgar, mas sim naquele hospital psiquiátrico que o nosso querido grupo está. Com sorte que o trio não esbarra com a mulher e pelas imagens das câmeras de segurança descobrem o que é feito no lugar. Leitinho acha o enfermeiro que está com a Tempesta um pouco familiar e tudo clareia a memória dele do francês quando o homem liga um isqueiro e em seguida incinera o paciente, ou seja, se trata do faixa de luz aquele que acabou com os netos de Mallory. Leitinho até tenta controlar o francês, contudo quando eles estão quase saindo do local, os três cruzam com um faixa de luz no corredor e o homem reconhece o nosso pequeno homem. Então logo começa uma briga que infelizmente resulta com que a porta de um dos pacientes tenha um buraco nela e se trata de uma muito poderosa chamada Cindy, que o seu poder é implodir qualquer coisa ao seu redor. O que o nosso trio pode fazer é correr e fugir dessa paciente, então eles acabam se escondendo na sala das câmeras de segurança junto com o faixa de luz. Enquanto isso, Cindy libera os outros pacientes do hospital e dessa maneira um alarme é tocado que fecha as portas e impede que eles saiam de lá sem um código de abertura. Em certo momento, Kimiko impede que o faixa de luz perca sua vida para um dos pacientes que invade a sala de segurança, sendo assim o homem os recompensa levando junto até outro cômodo para acharem uma maneira de saírem de lá. Do lado de fora as coisas não estão muito bem também, pois um dos pacientes escapou antes que a segurança do lugar fosse acionada e ele acaba gerando um impulso eletromagnético para afastar o nosso trio que ficou do lado de fora. Billy, Luz e Estrela ficam bem, mas Huey, que estava dentro da van, acabou com algo atravessado em seu corpo e como N está com uma falha em seus poderes, pois ele foi drenado através do impulso, eles precisam abandonar o lugar e procurar ajuda para Huey, que está perdendo muito sangue. Voltando ao Capitão Pátria, o homem está cada vez mais furioso, já que ele foi até a torre e não encontrou Tempesta lá. O Super não gosta de mentiras, como nós já sabemos, e ele deixa isso bem claro para Tempesta quando ela volta. Na próxima cena, vemos como está o pessoal no hospital psiquiátrico, e voltamos a 5 anos quando aconteceu o acidente do faixa de luz com os netos de Mallory. Acontece que a mulher tinha algo para usar contra o Super, então o acordo seria que ele passaria tudo que visse ou ouvisse dentro da torre para ela em troca de silêncio. Mas como a fundadora do grupo era experiente, sabia que o faixa de luz poderia aprontar alguma, sendo assim mandou o francês seguir ele. Contudo, no meio da noite, nosso pequeno homem abandonou o seu posto depois que recebeu uma ligação de Cherry que o melhor amigo deles, chamado Jay, estava morrendo por ter exagerado nos produtos ilícitos e assim francês foi ajudá-los. O pequeno homem conseguiu salvar Jay, entretanto isso lhe custou os netos de Mallory e a culpa que ele carrega até hoje. Faixa de luz também não está com a consciência tranquila, pois o Super conta que seu objetivo era Mallory e não seus netos, entretanto, quando ele percebeu já era tarde demais. Leitinho comenta com Francês que se eles soubessem o que havia acontecido, teriam perdoado até Mallory, mas o pequeno homem não acha que mereça, e no fim seu melhor amigo acabou falecendo um tempo depois pelo mesmo motivo que havia sido impedido antes. Enquanto isso, Annie para um carro na estrada para colocar Huey dentro, e quando ela percebe que o homem pega uma arma, a Super não pensa duas vezes em o impedir, o que resulta com ele muito ferido no chão e sangue saindo de trás de sua cabeça por causa da queda. Mas Luz Estrela tem que continuar para salvar Huey, então ela e Billy o colocam dentro do veículo. No caminho do hospital, Annie comenta que hoje não guarda remorso pelo que fez, pois foi ele quem buscou isso ao puxar uma arma, sendo que estavam sendo pacíficos a todo momento. E de uma certa forma, Billy começa a diminuir seu ranço pela mulher. Voltando ao grupo no hospital psiquiátrico, Faixa de Luz explica o que realmente acontece no lugar. Eles estão tentando estabilizar o composto V, pois não é em qualquer adulto que ele irá funcionar corretamente, alguns chegam até a explodir. Dessa forma, está sendo realizado vários testes para que no futuro a Vault possa aplicar o líquido em qualquer adulto em qualquer lugar do mundo. Em seguida, um paciente quebra a janelinha da porta do cômodo com seu super taco de beisebol e o sortudo é o Leitinho, que acaba sendo enforcado pela coisa enorme. Depois, o quarteto se direciona à saída do local, no entanto precisam se esconder antes de chegarem lá por causa de Cindy, que está na frente da porta. E antes que possam fazer algo com a paciente, Tempesta aparece querendo saber o que aconteceu e procurando pelo facho de luz. O homem não entrega o trio, pelo contrário, assim eles conseguem fugir. Enquanto isso, Helena achou a filmagem daquela câmera que o Profundo achou por estar no celular de Maeve. Nela dá para ver Maeve, o queridinho da América, abandonando o avião, e consequência disso a relação das duas fica extremamente
estremecida, mesmo a Super explicando que irá usar a filmagem para manter o Capitão Pátria distante. Passando para a Tempesta, ela decide abrir o jogo com o queridinho da América e conta que ela foi a esposa de Frederick Vought, a primeira pessoa a receber a primeira dose do composto V bem-sucedido. Os dois tiveram uma filha que faleceu há alguns anos e os dois compartilham da ideia de que estavam em uma guerra pela cultura, a qual sabemos qual é, e de novo Tempesta vem com o discurso de que há outras raças querendo tomar o que é deles. Confesso que o meu ranço por essa personagem aumenta a cada episódio. Tempesta explica que o Capitão Pátria é o que ela e seu marido sempre quiseram e que a mulher está trabalhando para colocá-lo como um líder no meio dessa guerra. Na próxima cena, vemos que Cindy sobreviveu e conseguiu sair do hospital psiquiátrico e Mallory apareceu pronta para acabar com o facho de luz. Mas no fim, o grupo resolveu que irá utilizá-lo para outro meio. Agora passamos para um problema que está crescendo no meio dos cidadãos dos Estados Unidos. Com vários discursos sobre supervilões estarem infiltrados no meio da população, acompanhamos um jovem que consome este conteúdo noite e dia. O resultado dessa situação se dá quando a paranoia do homem cresce em sua mente quando se depara com uma pessoa estrangeira e por achar que viu os olhos do indivíduo brilharem de uma maneira diferente, o jovem decide tirar a vida dele. Na hora que realiza o ato, o homem se dá conta que cometeu um erro e ao invés de tirar a vida de um supervilão, acabou com um cidadão comum. Na próxima cena, vemos a deputada Victoria conversando com o faixa de luz e tentando entender como funcionava o esquema de Tempesta com o hospital psiquiátrico. Com o homem disposto a depor para o Congresso, agora eles estão do lado de Mallory e, consequentemente, do nosso amado grupo. Mas apenas faixa de luz não será o suficiente para derrubar a Vought, eles precisam de alguém com uma visão mais ampla, alguém que soubesse realmente os podres da empresa. E Mallory conhecia uma pessoa exatamente assim, o doutor que criou o Capitão Pátria, o mesmo que o queridinho da América deixou em uma cadeira de rodas depois de sua última visita. Enquanto isso, Luz Estrela marcou de encontrar a sua mãe em uma cafeteria. Ele queria avisá-la para se cuidar e mudar para um lugar diferente por um tempo. No entanto, a senhora revela que já havia ligado para a Vought para pedir que eles dessem uns dias de folga para sua filha e acabou revelando sobre o encontro delas. Dessa maneira, Luz Estrela nem tem tempo de agir e tirá-las do lugar, pois em seguida Black Noir aparece e pega as duas. Voltando ao nosso grupo, Francesa e Kimiko ficam de proteger Victoria até a audiência. Billy, Mallory e Leitinho são designados para falarem com o doutor que criou o Capitão Pátria e Rio e ficará de babado o facho de luz. Enquanto cada um vai para sua tarefa, Billy se separa de seus amigos para ir ver a sua mãe que lhe ligou mais cedo avisando que o pai dele morreu e só dessa forma que o homem aceita visitá-la. Agora vemos Luz Estrela, ela acordou em uma espécie de cela e os seus poderes não funcionam lá dentro. Do lado de fora, o Capitão Pátria e Tempesta se reuniram com alguns fãs. Os dois decidiram revelar ao público que havia um traidor entre eles e logo tocam no nome de Luz Estrela. Mas o queridinho da América diz para todos ficarem calmos, pois a mulher já tinha sido localizada e estava detida dentro da empresa. Todo esse espetáculo deles foi televisionado e foi assim que Huey descobriu que Annie havia sido pega. Sendo assim, o protagonista não podia deixar ela lá sofrendo, então ele convence Facho de Luz dos dois irem resgatá-la. Na próxima cena, passamos para Billy no encontro com a sua mãe e antes do homem ir para a sacada do lugar em que ela está hospedada, a mulher pede para seu filho não a odiar por isso. Acontece que o pai de Billy não chegou a falecer ainda e o relacionamento deles não era muito bom. O homem sempre bateu muito em seus filhos, achando que isso os deixaria mais forte, até pode ter funcionado com Billy. Mas não foi bem assim com o irmão de Lenny, até hoje Billy o culpa pela maneira que o senhor agiu com Lenny, ainda mais com o fim trágico que seu irmão deu para si. Apesar de ter muita culpa nessa estrada, o senhor não admite nada e ainda fala que Lenny não era um homem de verdade como Billy, o que irrita o mesmo que acaba colocando o velho contra a parede. No fim, Billy ainda tem que ouvir que é sua culpa por seu irmão ter posto uma arma na boca por ele ter aceitado servir ao serviço militar aéreo e ele só não faz nada com o senhor pois sua mãe o interrompe. Agora passando para o Capitão Pátria, ao ver que Tempesta fica nostálgico ao ficar observando o neném por lembrar de sua filha, o Super decide levá-la para conhecer Ryan, o que não deixa Becca muito feliz. Já que agora, mais do que nunca, o Super fica passando por cima das coisas que ela havia escolhido para a vida de seu filho, como querer levá-lo para lugares lotados ou Tempesta ficar falando dos filmes que o pai dele fez e que ainda não são para sua idade. A todo momento, o novo casal fica passando por cima da
da autoridade de Becca. E falando em casal, Maeve e Helena não estão nada bem, tanto que Helena decidiu abandonar o Super para ficar um tempo na casa de sua irmã, que é algo que a deixa arrasada. Voltando a Mallory, ela foi com Leitinho visitar o doutor e Jonah não aceita depor, pois agora tem família e não afeta apenas ele caso o homem decida se impor contra Vought. Mallory é uma das pessoas que mais entende sobre o que ele está falando, então apenas aceita. Contudo, Billy não, e ele vai até Jonah mais tarde, agora não mais para convencê-lo, mas sim para mandá-lo depor. Billy fala que de qualquer maneira a família dele vai ser caçada, se não pela Vought, será por ele, e o melhor que o doutor pode fazer é cooperar. Enquanto isso, Francesa e Kimiko estão cuidando da segurança de Victoria e como está tudo bem entre eles, Kimiko decide que chegou a hora de ensinar a sua linguagem de sinais para que possam conversar melhor entre si. E Trem Bala também entrou para o lance da igreja do coletivo como profundo, para que assim ele possa ter uma chance de voltar para o set. Mas podemos ver em seu rosto que não é algo que ele gostaria de fazer caso tivesse a opção. Agora passando para Becca, ela tenta conversar em particular com o Capitão Pátria e pede para que o homem pare de tentar colocar coisas na cabeça de Ryan, pois o garoto tem a infância que o Super sempre quis e até parecia que o queridinho da América tinha entendido. Entretanto, vemos que mais tarde ele leva Ryan para voar consigo e mostra que eles vivem em uma cidade escondida. Logo, o homem fala para seu filho que todo esse tempo Becca mentiu para ele e agora a criança se revolta com a sua mãe. Quando eles voltam para casa, Ryan diz que não quer mais ficar com ela e parte nos braços do Capitão Pátria, deixando-a arrasada. Na próxima cena, vemos Facho de Luz e Rio dentro da Vought. Acontece que o Super conseguiu os colocar lá, mas logo ele deixou a culpa e ódio que ele sentia ao consumir. Sendo assim, Facho de Luz foi até a sala de reunião do set e começou uma combustão espontânea em seu corpo. Claro que nesse momento Rio se desesperou, todos do grupo vão querer tirar a sua cabeça por ter perdido a única testemunha. No entanto, antes de lidar com isso, o homem tem que salvar Luz Estrela e para passar pelo sistema de segurança, o protagonista corta a mão do Facho de Luz. Com um alarme de incêndio ligado, Annie consegue recuperar os seus poderes, pois o sistema de sua cela parece ter enfraquecido e assim ela consegue escapar. Contudo, Black Noir aparece e começa novamente a atacá-lo. O Super é muito mais forte que Luz Estrela e ela só consegue se salvar dessa por Maeve aparecer e lhe ajudar, colocando uma barrinha de amendoim na boca dele, o que é o ponto fraco de Noir por ser alérgico a amendoim. Logo, Annie sai correndo pela torre para resgatar a sua mãe que já tinha sido salva por Rio, enquanto ele procurava por Luz Estrela, e assim que os três se encontram, a mulher fica muito feliz de saber que o protagonista arriscou a sua vida apenas para salvá-la. No dia seguinte, vemos todos sentados na frente da televisão no esconderijo, pronto para verem a audiência e Jonah depondo. Entretanto, o que era uma vitória para o nosso grupo logo vira uma tragédia, pois antes do doutor começar a falar, várias cabeças começaram a explodir, inclusive a de Jonah em sequência. Victoria e todos os políticos importantes que sobraram tiveram que sair às pressas do local. O resultado disso é o presidente ignorando o departamento de segurança e decretando estado de emergência. Dessa maneira, ele liberou que a segurança como policiais possam fazer o uso do composto V. Agora o jogo virou novamente, apesar de na cabeça de todos eles desconfiarem que foi obra da Vought, aquele atentado na audiência. Ninguém quer correr perigo, então agora eles estão fazendo de tudo para que a empresa fique nas sombras e continuar a ir atrás dela deixou de ser uma opção no momento. Enquanto isso, Becca conseguiu fugir do lugar em que vivia com Ryan. Voltando ao nosso grupo, Annie tem a ideia de tentar convencer Maeve a testemunhar, já que agora realmente perderam todos aqueles que podiam fornecer algo contra a Vought. No entanto, a Super fala que já fez demais pela Luz Estrela e realmente a rainha Maeve a salvou diversas vezes. Dessa maneira, Rio e a mulher vão embora, contudo quando estão no carro são surpreendidos com a presença de Trem Bala, que entrega um documento para eles sobre Tempesta ser a liberdade e o histórico de seu casamento com Frederick. Acontece que Trem Bala decidiu fazer isso depois que escutou uma conversa de Stan Edgar com o líder da igreja do coletivo, em que o presidente da Vought fala que Trem Bala não poderia voltar no momento para o set por causa do preconceito de Tempesta. E como agora a mulher liderava uma grande influência, não poderia desagradá-la. Sendo assim, Trem Bala apenas fez o necessário para poder voltar à sua vida normal. Na próxima cena, Becca foi até Billy para pedir a ajuda dele para salvar Ryan, e o homem não tem como negar isso para sua esposa. O que é uma cena bem engraçada, pois apesar das circunstâncias, Leitinho e Francês ficam muito felizes de finalmente conhecê-la. Billy deixou Becca com um trio e foi até Edgar para conversar sobre um acordo.
O homem avisa o presidente da Vault que está com Beck e que vai recuperar Ryan, mas ele quer que assim que pôr as mãos do garoto, que Edgar mande seus seguranças para pegá-lo. E que use uma desculpa que deve manter Ryan em segurança para que o Capitão Pátria não encontre mais para Becca. Dessa maneira, Billy poderá voltar a viver com a sua esposa como antes. Apesar de ser algo que sabemos que Becca não vai gostar, o homem consegue o acordo. Enquanto isso, o Capitão Pátria levou Ryan para uma lanchonete temática do set, mas lá o garoto começou a ter uma crise de pânico quando muitas pessoas começaram a se aproximar. Sendo assim, seu pai teve que o levar para um lugar isolado e escolhido foi o chalé. Ryan pediu para ficar sozinho, mas do lado de fora, Tempesta insistiu para o Capitão Pátria conversar com o seu filho, e assim, de alguma forma, o queridinho da América, contando sobre as coisas que passou quando era pequeno, se aproximou de Ryan e o acalmou. Nesse meio tempo, Tempesta saiu voando do lugar, pois ela recebeu a notícia sobre seu passado que foi revelado e agora seus fãs se viraram contra a Super. Voltando um pouquinho antes, o nosso grupo de anti-heróis estão envolvidos nisso, e antes de divulgarem sobre Tempesta para começarem o plano, Becca pediu para Billy prometer que independente do resultado, que o homem vai tirar Ryan do Capitão Pátria e vai o proteger. Agora retornando para o grupo, depois que Tempesta sai do chalé, eles continuam o plano. Francês usou algo como um alarme que incomoda a audição do Capitão Pátria para atraí-lo para fora do chalé, e assim Billy pôde junto a Becca resgatar Ryan. O plano era a Vault os encontrar no chalé e tirar os três com segurança de lá, só que Billy não poderia atrair a confiança de Becca. Dessa maneira ele voltou ao restante do grupo e pediu para que Leitinho levasse a sua esposa com o filho para Mallory cuidar deles. Enquanto isso, o homem e o restante ficaram ali para lidar com o Capitão Pátria. Entretanto, esse improviso não saiu como Billy pensou, pois quando o veículo começou a se distanciar do grupo, Tempesta apareceu e com seus poderes o carro capotou. Logo, Luz Estrela, Kimiko e os rapazes começaram a lutar com ela para que Billy pudesse fugir com Becca e Ryan. Enquanto isso, dentro do chalé, o Capitão Pátria acabou com todos os seguranças da Vault que estavam ali conforme o acordo de Billy e Edgar. Continuando na briga do grupo contra a Tempesta, a mulher passa a levar uma surra quando Maeve aparece e assim as Supers descontam toda a sua raiva em Tempesta. No entanto, em certo momento, como Tempesta é a única que voa entre elas, a mulher consegue fugir dessa maneira e vai até onde está Becca com os meninos no meio da floresta. Logo de cara, a Super tira Billy de seu caminho. Quando vai tentar pegar Ryan de Becca, a mulher finca uma faca no olho de Tempesta, o que faz com que a Super fique com mais raiva ainda e assim Becca é pega pelo pescoço. Billy até chega a se levantar e tenta de toda maneira parar Tempesta, mas a única coisa que funciona é quando Ryan entra em desespero e usa seus poderes. A Super fica muito ferida e infelizmente Becca também acabou sendo atingida por ele ainda não ter controle sobre os seus dons. Sendo assim, a esposa de Billy acaba perdendo a sua vida, mas antes de perder totalmente as suas forças, ela pede mais uma vez para que seu marido salve o Ryan do Capitão Pátria. Claro que o garoto se culpa pelo que fez em sua mãe, e quando seu pai aparece, ele decide ir com Billy. Apenas os dois não seria algo que o queridinho da América não poderia combater. No entanto, em seguida Maeve aparece usando o vídeo que ela estava guardando todo esse tempo. Ela pede para que o Capitão Pátria deixe todos em paz, incluindo Helena. E assim, todos vão embora. Na próxima cena, vemos que Edgar culpou Tempesta por todos os erros que a Vault cometeu até então, e o Capitão Pátria teve que fazer uma declaração contra sua vontade, retirando tudo que havia falado sobre Luz Estrela. Agora, passando para o Profundo e Trem-Bala, eles estão em uma reunião com o líder da igreja. O homem passa para os Supers que ele sabe que alguns documentos haviam sido roubados sobre Tempesta, os mesmos que foram vazados, e como é algo que Liz ajudou, o líder reconhece que é obra de Trem-Bala e assim apenas o corredor que irá voltar para o set, o que deixa Profundo furioso. Enquanto isso, Billy entrega para Ryan um colar com o símbolo de São Cristóvão que Becca havia lhe dado anos atrás, para que assim o garoto tenha algo para se lembrar de sua mãe e se confortar um pouco. Em seguida, vemos que o homem entregou Ryan para Mallory e a mulher explica que as autoridades tiraram as acusações contra o grupo, agora todos são pessoas livres. Mallory até comenta que a Casa Branca inaugurou um departamento regular de supers, o qual Victoria é responsável e está procurando uma equipe para monitorá-los. Então, caso Billy queira outro trabalho, é só chamá-la. Falando em Victoria, vemos o líder da igreja conversando com ela no telefone e assim que eles desligam a chamada, a cabeça do homem explode. Do lado de fora, podemos ver que Victoria estava no portão e será que ela também é uma super? Bom, de qualquer maneira, ela ainda mantém seus poderes escondidos e quando chega no escritório recebe Hughie que está procurando por um emprego. O que vocês acharam dessa temporada? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões, comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!